A franquia baseou-se no livro de 1963, do escritor francês Pierre Boulle. Boulle escreveu o romance 6 meses depois que as expressões humanas dos gorilas no zoológico o inspiraram a contemplar a relação entre o homem e o macaco. O Planeta dos Macacos foi fortemente influenciada por narrativas fantásticas de viagens do século XVIII e XIX, especialmente as Viagens de Gulliver, de Jonathan Swift. É uma das várias obras de Boulle a usar tropos de ficção científica e dispositivos de enredo para comentar sobre as falhas da natureza humana e a dependência excessiva da humanidade na tecnologia. Embora Boulle rejeite o rótulo de ficção científica, em vez de chamar seu gênero de fantasia social. O livro é uma sátira que segue o jornalista francês Ulisses Méreau, que participa de uma viagem a um planeta distante onde os humanos, sem falar e animalescos, são caçados e escravizados por uma sociedade avançada de macacos. As espécies de macacos são classificadas em classes. Os gorilas são policiais, os chimpanzés são cientistas e os orangotangos são políticos. Eventualmente, Méreau descobre que os humanos uma vez dominaram o planeta até que sua complacência permitiu que os macacos mais industriosos os derrubassem. Meu Deus, aquilo é uma cidade de macacos. A mensagem central da história é que a inteligência humana não é uma qualidade fixa e pode atrofiar se tomada como certa. Boulle considerou o livro uma de suas obras menores, embora tenha se revelado um best-seller. O único humano bom é o que está morto! O agente literário de Boulle, Alan Burney, chamou a atenção do produtor cinematográfico americano Arthur Jacobs para o livro, que foi a Paris em busca de imóveis para implantar sua nova empresa, Applejack Productions. Para explicar seus interesses, Jacobs dizia aos agentes, abre aspas, gostaria que King Kong não tivesse sido feito para que eu pudesse fazê-lo, fecha aspas. Burney inicialmente o abordou sobre um romance de François Sagan, que Jacobs recusou, lembrando-se dos comentários anteriores de Jacobs sobre King Kong. Burney mencionou o Planeta dos Macacos, sem esperar que estivesse interessado. No entanto, a história intrigou Jacobs, que comprou os direitos do filme imediatamente. Depois de optar pelos direitos de filme do livro, Jacobs passou mais de 3 anos tentando convencer os cineastas a assumir o projeto. Ele contratou uma sucessão de artistas para criar esboços de testes e contratou o veterano escritor de televisão Rod Serling, criador de Além da Imaginação, para escrever o roteiro. O roteiro de Serling mudou elementos do romance de Boulle, introduzindo temas de Guerra Fria. Notavelmente, ele concebeu um novo final de reviravolta que revelou o planeta como uma futura Terra onde os humanos se destruíram por meio de uma guerra nuclear. Os custos de produção foram estimados em mais de 10 milhões de dólares, um risco que nenhum estúdio de Hollywood ou na Europa assumiria. Jacobs e produtor associado Mort Abrams perseverou e acabou persuadindo Charlton Heston a estrelar. Heston, por sua vez, recomendou o diretor Frank Schaeffer. A equipe gravou um breve teste de tela com Heston, que acabou convencendo o estúdio Fox de que o filme poderia ter sucesso. Fox insistiu em mudanças para reduzir o orçamento para 5,8 milhões, mais administráveis. Os produtores contrataram o veterano escritor Michael Wilson, que já havia adaptado o romance de Boulle, A Ponte sobre o Rio Kwai, para reescrever o roteiro de Serling. Para economizar nos custos de efeitos especiais, o roteiro de Wilson descreveu uma sociedade de macacos mais primitiva do que apareceu no romance. A nova versão mudou muito na trama e no diálogo, mas manteve as temas de Guerra Fria e o final de Serling. John Chambers criou os efeitos de maquiagem. O final, no qual Taylor se depara com uma estátua da liberdade em ruínas,
percebe que esteve na Terra o tempo todo. Tornou-se a cena definidora da série em uma das mais icônicas do cinema nos anos 60. O Planeta dos Macacos foi lançado em 8 de fevereiro de 68 e foi um sucesso estrondoso de críticas e público. Foi um dos 10 filmes mais rentáveis do ano na América do Norte, arrecadando cerca de 22 milhões de dólares, quase 4 vezes o seu orçamento, e recebeu ótimas críticas. John Chambers recebeu um Oscar no 41º evento do Oscar por seus efeitos de maquiagem, o primeiro prêmio dado a um maquiador. A trilha sonora de Jerry Goldsmith e o figurino de Morton Heck também ganharam indicações ao Oscar. A Fox abordou Jacobs e Abrams sobre a filmagem de uma sequência. Embora eles não tivessem feito o filme com sequências em mente, seu sucesso o levou a considerar a possibilidade. O planejamento para a sequência começou 2 meses após o lançamento do filme original. Jacobs e Abrams consideraram vários tratamentos de Cine e Bowley, eventualmente rejeitando-os. No final de 68, os produtores contrataram Paul Dini para escrever o roteiro. Ele se tornaria o escritor principal da franquia. Charlton Heston não estava interessado em uma sequência, mas concordou em filmar algumas cenas se seu personagem fosse morto e seu salário fosse doado a instituições de caridade. Em uma das muitas reescritas importantes, Dean alterou o roteiro para centrar um novo personagem, interpretado por James Franciscus, com Sheffer indisponível devido ao seu trabalho em Patton. Os produtores contrataram Ted Post como diretor em 8 de janeiro de 69. Post teve dificuldades com o material, especialmente depois que o estúdio cortou o orçamento para 3,4 milhões. A história segue o personagem de Franciscus, um astronauta que, enquanto procurava por Taylor, inadvertidamente o segue rumo ao futuro. Depois de encontrar os macacos do primeiro filme, Brent encontra Taylor preso por uma colônia de mutantes humanos subterrâneos que adoram uma antiga bomba nuclear. David Watson substituiu Rod McDowell como Cornelius, já que McDowell não estava disponível devido a um conflito de agendamento. O filme estreou em 26 de maio de 70, ao contrário de seu antecessor. Essa sequência foi mal avaliada. Os críticos costumam considerá-la a pior das sequências dos macacos, além da última, a Batalha pelo Planeta dos Macacos. No entanto, foi um grande sucesso de bilheteria, se aproximando dos números do original. Apesar de uma conclusão descrevendo a destruição nuclear do planeta, a Fox solicitou outra sequência, criando uma série. Após o sucesso financeiro do segundo filme, Arthur Jacobs recrutou Paul Dini para escrever um novo roteiro com um breve telegrama, abre aspas, os macacos existem, é necessário uma sequência, fecha aspas. Dini imediatamente começou a trabalhar no que se tornou a fuga do Planeta dos Macacos. Os produtores contrataram um novo diretor, Don Taylor. A Fox deu à produção um orçamento muito reduzido, 2,5 milhões, o que exigiu um cronograma de produção apertado. Para contornar o orçamento, o filme levou a série em uma nova direção, transportando Zira e Cornelius de volta para os Estados Unidos, em tempos contemporâneos, reduzindo a necessidade de conjuntos caros e efeitos de maquiagem de macaco. No filme, Zira e Cornelius são inicialmente aceitos pela sociedade americana, mas os temores dos humanos de que seus filhos tragam o domínio da raça humana por macacos evoluídos leva ao conflito. A esposa de Jacobs, Natalie Trent, que apareceu como uma mutante no segundo filme e faria a macaca Lisanas nas próximas 2 sequências, foi escalada como a doutora Stephanie Brenton. Em comparação com seus antecessores, esse terceiro filme se concentrou mais em temas de conflito racial, que se tornou o foco principal durante o resto da série. O filme estreou em 21 de maio de 71, menos de um ano depois do segundo filme. Foi bem recebido pela crítica. A partir desse ponto, os críticos começaram a ver os filmes menos como unidades independentes e mais como parcelas de uma obra maior. O editor do Cine Fantastic, Frederick Clark,
escreveu que a crescente série tinha a promessa de ser o primeiro épico da ficção científica filmada. Ele também teve um bom desempenho nas bilheterias, embora não tão forte quanto seus antecessores. A Fox encomendou uma quarta sequência. Com base na forte resposta positiva do terceiro, a Fox ordenou o quarto filme, intitulado como A Conquista do Planeta dos Macacos, embora tenha fornecido um orçamento comparativamente baixo de 1,7 milhão. Paul Dini voltou como roteirista, e o produtor Jacobs contratou J. Lee Thompson para dirigir. Thompson havia trabalhado com Jacobs em 2 filmes anteriores, bem como durante os estágios iniciais do Planeta, mas os conflitos de agendamento o tornaram indisponível durante seu longo processo de desenvolvimento. Para este quarto filme, Thompson e Dini focaram fortemente no tema do conflito racial, uma preocupação auxiliar nos primeiros filmes que se tornou um foco central no terceiro filme. Em particular, Dini associou os macacos aos afro-americanos e modelou a trama após os motins de Watts, de 66, e outros episódios do movimento pelos direitos civis. Rod McDowell assinou o contrato para interpretar César, filho de seu personagem anterior, Cornelius. Após a fuga, a conquista se passa em um futuro próximo, onde os humanos transformaram macacos em escravos. César se levanta da escravidão para liderar uma rebelião de macacos. O filme estreou em 30 de junho de 72. As críticas foram misturadas, mas o final deixou a série aberta para uma outra sequência, e A Conquista teve um sucesso nas bilheterias que a Fox encomendou outro filme. A Fox aprovou A Batalha do Planeta dos Macacos, com um orçamento de 1,2 milhão, o menor da série. Os cineastas iniciaram o projeto sabendo que seria o final da série. J. Lee Thompson voltou como diretor. O roteirista da série, Paul Dini, submeteu a um tratamento, mas a doença o forçou a deixar o filme antes de terminar o roteiro. Os produtores posteriormente contrataram John Williams e Joyce Hooper para escrever o roteiro. Este quinto filme continuou a focar no conflito racial e a dominação, mas, provavelmente com base nos desejos do estúdio, os roteiristas destacaram o tratamento pessimista de Dini em favor de uma história como uma resolução mais esperançosa, embora ambígua. A história segue César, enquanto ele lidera os macacos e seus súditos humanos após uma guerra devastadora que destruiu grande parte do planeta. Ele enfrenta um ataque de mutantes humanos, com cicatrizes de radiação e uma tentativa de golpe enquanto tenta construir uma sociedade melhor para macacos e humanos. O filme estreou em 2 de maio de 73. Este filme teve um pequeno lucro sobre o custo de produção, mas recebeu críticas ruins dos críticos, que o consideraram o mais fraco dos 5 filmes. Os críticos ofereceram várias interpretações da mensagem do filme e seu significado para a série. Foi dada atenção especial às imagens ambíguas. Ambientado mais de 700 anos após os eventos principais, a última cena mostra uma estátua de César derramando uma única lágrima enquanto o legislador conta a história de César para um público integrado de macacos e crianças humanas. Por uma interpretação, a estátua chora lágrimas de alegria porque a espécie quebrou o ciclo de opressão, dando à série um final otimista. Por outro lado, a estátua chora porque a luta racial ainda existe, o que implica que o futuro distópico do planeta é inevitável. Além de seus retornos lucrativos de bilheteria, os filmes ganharam avaliações muito altas na televisão depois de suas exibições no cinema. Para capitalizar esse sucesso, Arthur Jacobs concebeu uma série de televisão de ação ao vivo com 1 hora de duração para acompanhar os filmes. Ele teve a ideia pela primeira vez em 71, durante a produção do quarto filme, que ele então antecipou que seria o filme final. Mas ele arquivou o projeto assim que a Fox encomendou um quinto filme. Jacobs morreu em 27 de junho de 73, encerrando a era da franquia Planeta dos Macacos da Applejack Productions. O ex-executivo da Fox, Stan Hogue,
assumiu o cargo de produtor do projeto de televisão intitulado Planeta dos Macacos. A CBS escolheu a série para sua programação de outono de 74. Na história, 2 astronautas americanos do século XX que passaram por um túnel de tempo para um futuro onde macacos subjugam humanos. Ao contrário do filme original, os humanos podem falar. Há vários povoados neste distrito. Povoados humanos? Sim. O programa estreou em 13 de setembro de 74, preenchendo o horário das 20 às 21 horas da CBS às sextas-feiras. Ganhou baixa audiência durante sua exibição, um fato que a equipe de produção atribuiu à narrativa repetitiva e muito pouco tempo na tela para os macacos se tornarem uma franquia famosa. Dados os consideráveis custos de produção, a CBS cancelou o programa após 14 episódios, a última exibição em 20 de dezembro de 74. Em 1981, a Fox reeditou 10 dos episódios em 5 filmes para televisão. Cada filme combinou 2 episódios e adicionou novos segmentos introdutórios e finais estrelando McDowell como um galeno envelhecido. Green considerou a posição do programa na linha do tempo dos macacos significativa, ambientado no ano de 3085. Ocorreu cerca de 900 anos antes da queda de Taylor no filme original e 400 anos após o sermão do legislador na Batalha do Planeta dos Macacos. Você diz que é de outra época, é verdade? Sim. É melhor do que a nossa? Em 1975, após o fracasso da série, a NBC e a Fox concordaram em adaptar a Saga dos Macacos para uma série de animação. Foi produzido então um desenho animado de meia hora no sábado de manhã, intitulado Retorno ao Planeta dos Macacos. Doug Wilday, que foi um dos criadores de Jonny Quest, assumiu o controle criativo como produtor associado, diretor de storyboard e diretor supervisor. Doug tinha assistido apenas ao filme original e, portanto, baseou sua interpretação neles. Como tal, o programa contou menos com os temas e desenvolvimentos do enredo do terceiro, quarto e quinto filmes e, em vez disso, voltou aos temas da Guerra do Vietnã e da Guerra Fria, proeminentes nos 2 primeiros filmes. O enredo diz respeito a 3 astronautas americanos que inadvertidamente viajam para o futuro distante da Terra. Eles encontram um mundo povoado por 3 grupos: humanos mudos, que habitam cavernas desertas, humanos subterrâneos e macacos civilizados, que subjugam os humanos. Com o show, os astronautas se envolvem cada vez mais nos assuntos do planeta e na defesa dos humanos contra a invasão de macacos. O elenco contou com os personagens baseados nos filmes e séries de TV anteriores. A NBC transmitiu 3 episódios entre 6 de setembro e 29 de novembro de 1975. O programa não obteve avaliações particularmente fortes. A Fox e a NBC considerou a produção de uma segunda temporada de 3 episódios para completar a história, mas isso nunca saiu do papel.